Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, segunda-feira, 11 de maio, e hoje a rua está bem movimentada e bem barulhenta. Começar a nossa edição de hoje dando uma espiadinha no dia 11 de maio na história. Dia 11 de maio de 1944, o governo de Stalin decidiu enviar os turcos da Crimeia para a Sibéria, sob pretexto de que estavam cooperando com os nazistas. Com a implementação da decisão, dezenas de milhares de turcos da Crimeia foram exilados em 18 de maio da terra onde viveram por centenas de anos. Então, dia 11 de maio, os turcos da Crimeia foram para a Sibéria, literalmente. Dia 11 de maio de 1981, morre o famoso guitarrista e cantor jamaicano Bob Marley. Também no dia 11 de maio de 85, 40 pessoas perderam a vida e outras 150 ficaram feridas em um incêndio e brigas que eclodiram entre torcedores durante uma partida entre o Birmingham e o Leeds United, na Inglaterra. E no dia 11 de maio de 88, Kim Philby, que era espião da União Soviética enquanto trabalhava para os serviços de inteligência britânicos, morre aos 76 anos em Moscou, onde passou o resto de sua vida depois de ser descoberto. Outras notinhas do dia de hoje, saiu agora no final da tarde, que os gastos com cartão corporativo da Presidência da República, usado para bancar despesas sigilosas do presidente, dobraram nos 4 primeiros meses de 2020, na comparação com a média dos últimos 5 anos. A fatura no período foi de R$ 3.760.000, valor que é lançado mensalmente no portal da transparência do governo, mas cujo detalhamento é trancado a 7 chaves no Palácio do Planalto. Em dezembro do ano passado, o governo passou a ignorar uma decisão do STF e se recusa a explicar como tem usado o dinheiro público via cartões corporativos. A presidência tem justificado nos pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação que a abertura dos dados e notas fiscais poderiam colocar em risco a segurança do presidente. O fato é que, neste início de ano, essas despesas deram um salto e fugiram do padrão do que gastaram os ex-presidentes Dilma e Michel Temer no mesmo período. Foge do padrão, inclusive, do que gastou o próprio presidente da República no seu primeiro ano de mandato, quando apresentou uma despesa de R$ 1.980.000 entre janeiro e abril de 2019. O cálculo leva em consideração os pagamentos vinculados à Secretaria de Administração da Presidência. Além de eventuais despesas em favor do presidente, a secretaria é responsável por gastos de familiares do presidente e das residências oficiais. Responde ainda por pagamentos corriqueiros da presidência da República. Essa matéria saiu agora no final da tarde e parece que o nosso presidente aí falou que essa questão aí dos gastos é irresponsabilidade e mau caratismo da imprensa. A imprensa só pesquisou no portal da transparência. Agora, pelo jeito, tudo que falam a respeito do presidente é culpa da imprensa. Ele não faz nada de errado. Outra nota do dia de hoje. Deixa eu ver aqui. O desespero dos generais com o indisciplinado presidente. Generais que cercam de perto o presidente da República admitem o fracasso em tentar limitar seus passos. Segundo a edição desta semana do TAG Report, relatório das jornalistas Helena Chagas e Lídia Medeiros, Bolsonaro é incontrolável
Já era assim nos tempos de soldado e cabo, ao ser afastado do exército por conduta antiética, ganhou a patente de capitão, queixando-se de conversar com ele, queixam-se de conversar com ele, aconselhá-lo a se expor menos, analisarem os riscos do seu comportamento. Quase sempre no fim, Bolsonaro concorda com o que ouve, para de repente, sem avisá-los, aprontar mais uma. Muitas vezes só ficam sabendo na última hora que ele sairá para mais um passeio ou para participar de mais uma manifestação. Os generais andam preocupados também com a entrega de cargos do governo para o Centrão, grupo de partidos políticos mais fisiológicos. Já advogaram junto a Bolsonaro que é preciso designar militares para tomar conta de cada nome nomeado pelo Centrão. Mas Bolsonaro é contra. Alega que se é para obter apoio político, o Centrão deve sentir-se à vontade. Se sentir-se à vontade tem que ver até qual é o limite do se sentir à vontade, porque se ele se sentir à vontade de verdade, esses partidos do Centrão, esses nanico aí vão começar a praticar as mesmas falcatruagens que eles praticavam em governos anteriores. Mais alguma coisa aqui? Um vídeo de uma bióloga, se não me engano essa bióloga deve ser nórdica, se não me falha a memória. Ela fez um vídeo explicando a respeito do Covid-19, o uso de máscaras, só que infelizmente fala-se tanto em liberdade de imprensa e de informação que no YouTube, pelo menos, qualquer pessoa que coloque ou que faça um vídeo e poste nesta plataforma falando contrariamente o que a OMS vem pregando, o vídeo literalmente é deletado. Então, a gente está aí num momento aí de verdadeira ditadura da informação, né? Só um lado que pode falar, expor e exigir, e ninguém pode contrariar. Uma outra matéria que saiu hoje à tarde chamou bastante atenção. A manchete tem aqui o título de Cientistas descobrem que coronavírus pode entrar no corpo pelos olhos. Pesquisadores da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, descobriram que o coronavírus pode entrar no corpo humano também pelos olhos. O time que analisou os órgãos de pessoas que morreram por outras causas, que não a Covid-19, encontrou células que expressam AC2, a proteína usada pelo SARS-CoV-2, para entrar nas células humanas e se multiplicar. Segundo os pesquisadores, se gotículas contaminadas entrarem em contato com os olhos, o vírus pode começar a sua invasão. A descoberta explicaria por que alguns pacientes têm relatado conjuntivite, que é uma inflamação da região. Por isso, lágrimas poderiam espalhar a infecção. A enzima TMPRSS2, que também deve estar presente para que o coronavírus se multiplique, foi encontrada nesta região. Isso mostra a importância de práticas de segurança que, pelo jeito, agora todo mundo vai ter que sair andando na rua de máscara e de óculos, né? Porque gotícula contaminada, bateu no olho, pode contaminar a pessoa também. Então, em breve aí, quem sabe, o óculos vai ser um outro acessório indispensável, além das máscaras. E no dia de hoje também saiu um novo decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre limitações com relação à circulação de pessoas na cidade. Então estão proibidas apostas presenciais em lotéricas, funcionamento de bares, comércios, e estacionamento de veículos na orla. Mas o que me chamou mais atenção no decreto é que a Prefeitura do Rio de Janeiro, neste decreto, no artigo 13, institui o serviço
de disque aglomeração contra a disseminação do novo coronavírus e da outras providências. Ou seja, policiamento total e restrito, né? Disque aglomeração. Agora todo mundo tem que ser dedo duro. Já não basta a ditadura da OMS, aí vem os políticos, aí os poderes públicos aí literalmente transformar cada cidadão num dedo duro. E por último, a última nota de hoje é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declara inconstitucional normas que proíbem gays de doar sangue. Viola o direito à igualdade e não discriminação, proibir que homossexuais doem sangue. Com esse entendimento, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade de normas com esse teor. Pela regra vigente até então, gays só poderiam doar sangue se ficassem 12 meses sem manter relações sexuais com outro homem. E no julgamento virtual que aconteceu na última sexta-feira, com placar de 7 votos a favor de derrubar a exigência contra 4 votos, maioria do colegiado acompanhando o relator Luiz Edson Fachin, entendeu que as normas do Ministério da Saúde, além de violar a dignidade humana, também tratam esse grupo de pessoas de forma injustificadamente desigual, afrontando-se o direito fundamental à igualdade. O julgamento começou em 2017, 3 anos para decidir isso. Ocasião em que Fachin votou pela inconstitucionalidade. Em seu voto, o ministro afirmou que as regras violam o direito à igualdade e à não discriminação. Então, essa regra, diga-se de passagem, não era uma regra brasileira, era uma regra adotada praticamente no mundo todo e foi criada na época do grande surto de HIV, nas décadas de 80 e 90. Então hoje eles com o avanço científico e os meios de não contração do HIV, então o grupo LGBT passa a não ser mais um grupo de risco, né, quanto à doação de sangue. Mas vamos lá para as nossas pautas de hoje. Onde é que está aqui? Fala-se muito nos últimos tempos sobre conservadorismo e liberalismo. Todo mundo acha que é a mesma coisa. A mesma coisa, não existe nada igual nesse mundo, muito menos igualar ou dizer que seja a mesma coisa conservadorismo e liberalismo. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho as diferenças entre esses dois modelos. Conservadorismo, quando esta palavra foi primeiro usada num sentido político, corretamente implicou na manutenção das instituições governamentais e sociais existentes e sua preservação de todas as inovações indesejáveis e mudanças substanciais. Na Europa e nos Estados Unidos, contudo, o termo tem agora adquirido um significado linguisticamente muito impróprio e diferente. Ele implica a restauração das instituições políticas e sociais que foram radicalmente subvertidas e alteradas para produzir as instituições governamentais e sociais que agora existem. Ou seja, o conservadorismo não deixa de ser um movimento reacionário. Estritamente falando, portanto, conservadorismo tem vindo paradoxalmente a significar reação, um esforço para expurgar da organização política e social da nação os deletérios acréscimos e mudanças revolucionárias impostas sobre ela nos tempos recentes,
promovidas pela social-democracia e pela esquerda, e restaurá-la ao seu pristino estado no qual ela existiu em algum tempo definido, precisa ou vagamente no passado. As pessoas que agora chamam a elas mesmas conservadoras, se elas querem dizer o que se propõe, são realmente reacionárias, mas afastam-se da palavra mais sincera como prejudicial na propaganda. Eu comecei como um conservador americano. Desejei preservar a sociedade americana na qual eu cresci, não porque eu estava inconsciente de suas muitas e grosseiramente grandes deficiências, mas porque eu havia ameaçada pela agitação astuciosamente instigada para mudanças que a destruiriam inevitavelmente e poderiam ultimamente resultar numa reversão total ao barbarismo. E com a euforia da juventude, eu imaginei que a estrutura existente, se preservada da subversão, iria, sob o impacto de os previsíveis e historicamente inevitáveis eventos, acomodar-se ela própria às realidades do mundo físico e biofísico, e talvez dar para a nação uma era de grandeza romana. Ao longo dos anos, conforme a fatal subversão procedia gradualmente, implacavelmente e frequentemente furtivamente, e foi impensadamente aceita por uma população carente de força de iniciativa ou incapaz de pensar claramente, eu tornei-me crescentemente consciente que conservadorismo era um termo impróprio, mas eu entretive-me numa esperança de que a corrente do pensamento e sentimento representados pela palavra poderia ser bem-sucedida em restaurar ao menos os elementos essenciais da sociedade cuja suplantação eu lastimava. E quando eu finalmente decidi envolver-me, eu mesmo em esforço político e agitação, eu comecei uma educação em realidades políticas muito cara e dolorosa. Desde que eu tenho mantido posições de alguma importância em vários daqueles considerados os mais promissores movimentos conservadores dos Estados Unidos, pelos quais eu fui, em uma ou outra maneira, um porta-voz, e eu fui, ao mesmo tempo, um observador atento de muitas organizações comparáveis e oposição efetiva a todos tais esforços, amigos têm me convencido que um relato sucinto e cândido de minha educação política pode fazer alguma contribuição para o registro histórico do conservadorismo americano. Se devesse alguém, em um futuro imprevisível futuro, ser interessado em estudar sua ascensão e queda. Eu acho que eu posso reivindicar sem falta de modéstia que eu sempre vi a realidade mais claramente que qualquer um da procissão de dispersos líderes autoproclamados que, inspirados pelas esperanças ilusórias e certezas imaginadas, erigiram-se para salvar a nação. Saídos, afligidos de sua pequena hora no sombrio momento de um teatro quase vazio, e desaparecidos algumas vezes, pateticamente, na obscuridade da qual eles vieram. O que eu não ouso afirmar é que eu já vi a realidade tão claramente como alguns dos homens de raciocínio agudo e sólido que cinicamente exploram o resíduo de sentimento patriótico e confuso instinto de autopreservação que permanece nos americanos brancos, que ainda respondem a uma ou outra variedade da propaganda da ala direita. Um aviso explícito. Este escrito pode vir para as mãos de leitores para os quais ele não foi pretendido. Eu não proponho entreter com anedotas ou acalmar, recontando qualquer dos contos de fadas dos quais os americanos parecem nunca se cansar. Se essas páginas são dignas de serem lidas, afinal, elas lidam com um problema que é estritamente intelectual e histórico, e elas são, portanto, endereçadas somente para comparativamente poucos indivíduos
que são dispostos e capazes de considerar tais questões objetivas e desapaixonadamente, pensando exclusivamente em termos de fatos demonstráveis e razão, e sem referência aos desejos emocionais e fixações emocionais que são comumente chamados de fé ou ideais. Não é meu propósito causar dificuldades na placidez de muitos que se encolhem diante das realidades desagradáveis e poupam-se elas mesmas do desconforto da cogitação ao assegurar a elas mesmas que algum Salvador, mais comumente Jesus Cristo ou Marx, tinha prometido que a Terra, senão o universo inteiro, irá brevemente ser rearranjada para se adequar aos seus gostos. Conforme o Nobel de Literatura de 1907, o inglês Rudyard Kipling, disse dos fanáticos de sua época: eles devem se manterem fiéis à sua fé, qualquer que seja o custo da racionalidade deles. Se elas desejam uma coisa, elas declaram-no verdadeira. Se eles não desejam-na, embora esta fosse a própria morte, eles clamam em voz alta. Isso nunca tem acontecido. Pessoas que não são capazes de objetividade ou são indispostos a perturbar seu repouso cerebral, ao encarar fatos desagradáveis, não devem nunca ler páginas que não podem senão perturbar eles emocionalmente. Se eles assim fizerem, devem culpar a curiosidade que lhes impeliu a ler palavras que não eram pretendidas a eles. O leitor tem sido avisado. Liberalismo é uma religião sucedânea que foi ideada no fim do século XVIII e ele originalmente incluía um vago deísmo. Como o cristianismo do qual ele surgiu, ele se dividiu em várias seitas e heresias, tais como jacobinismo, fourierismo, owenismo, socialismo fabiano, marxismo e coisas do tipo. A doutrina dos cultos liberais é essencialmente o cristianismo despojado de sua crença nos seres sobrenaturais, mas retendo suas superstições sociais, as quais eram originalmente derivadas e necessariamente dependentes dos supostos desejos de um Deus. Assim, o liberalismo, o resíduo do cristianismo, é, apesar do fervor com o qual seus votantes mantêm sua fé, meramente um absurdo lógico, uma série de deduções de uma premissa que tinha sido negada. A dependência dos cultos liberais sobre uma fé cega e irracional foi ao longo do tempo obscurecida ou escondida por sua professada estima pela ciência objetiva, a qual eles usaram como uma polêmica arma contra o cristianismo ortodoxo, tal como os protestantes assumiram a restauração copernicana da astronomia heliocêntrica como uma arma contra os católicos, que tinham imprudentemente decidido que a Terra poderia ser impedida de girar ao redor do Sol ao desafiar as escrituras sagradas, queimando homens inteligentes na estaca ou torturando eles até que eles não mais sustentassem suas opiniões heréticas. Os protestantes piedosos naturalmente teriam preferido uma pequena terra aconchegante, tal como seu Deus descreveu em seu livro sagrado, mas eles viram a vantagem de um apelo para nosso respeito racial, para a realidade observada, para alistar apoio, enquanto simultaneamente estigmatizavam seus rivais como ignorantes, obscurantistas e ridículos resmungões. Os votantes do liberalismo teriam preferido muito ter várias espécies humanas criadas, especialmente para formar uma raça dotada das qualidades fictícias, queridas às extravagantes crenças liberais,
mas os cultistas viram a vantagem de endossar os achados de geologia e biologia, incluindo a evolução das espécies, em suas polêmicas contra o cristianismo ortodoxo, para mostrar o absurdo da versão judaica do mito da criação sumério. A hipocrisia da devoção professada ao conhecimento científico foi feita inconfundível quando os liberais começaram seus esforços frenéticos e frequentemente históricos para suprimir o conhecimento científico sobre genética e a obviamente inata diferença entre as espécies humanas e entre os indivíduos de qualquer espécie. No presente, os liberais são limitados a gritarem agudamente e cuspir quando eles são confrontados com fatos inconvenientes, mas ninguém que lhes tinha ouvido em ação pode ter falhado em noticiar quão exasperado eles são pelas limitações que têm assim até agora lhes impedido de queimar biólogos e outros homens racionais na estaca. É desnecessário se dilatar sobre as superstições do liberalismo. Elas são óbvias no culto das palavras sagradas. Liberais estão sempre conversando sobre toda a humanidade, um termo qual tem um significado específico, como fazem termos paralelos na biologia, tal como todos marsupiais ou todas as espécies do gênero Canis, mas os fanáticos dão ao termo um significado místico e especial, derivado do mito zoroastriano de toda a humanidade, e sua contraparte na especulação estoica, mas absurdo quando usada por pessoas que negam a existência de Ahura Mazda, ou uma divindade comparada que poderia ter alegadamente imposto uma unidade transcendental sobre a diversidade manifesta de várias espécies humanas. Os liberais reclamam sobre direitos humanos com o fervor de um evangelista que apela para que Moisés supostamente disse, mas um momento para se pensar é o suficiente para mostrar que, na ausência de um Deus que pode ser presumido ter decretado tais direitos, os únicos direitos são aqueles os quais os cidadãos de uma sociedade estável, por acordo ou por um longo tempo de uso que tem adquirido a força da lei, conferem sobre eles próprios. E enquanto os cidadãos podem mostrar bondade para alienígenas, escravos e cavalos, esses seres podem não ter direitos. Além disso, nas sociedades que têm sido tão subjugadas pela conquista ou pela manipulação astuciosa das massas, em que os indivíduos não mais têm direitos constitucionais, que não são sujeitos à revogação pela violência ou em nome do bem-estar social, não existem direitos estritamente falando e, portanto, não existem cidadãos, somente massas existindo em um estado de igualdade indiscriminada, da qual os sonhos liberais e naturalmente um estado de escravidão de fato, que seus mestres podem considerá-lo um expediente, como nos Estados Unidos no presente, para fazer relativamente leve até que os animais sejam quebrados no jugo. Os liberais balbuciam um mundo, o qual é para ser uma democracia universal e é inevitável, e eles assim descrevem-na nos próprios termos nos quais a noção foi formulada, 2000 anos atrás, por Philon, o judeu, o qual ele astutamente deu um colorido éstico ao velho sonho judaico de um globo no qual todas as raças inferiores obedeceriam aos mestres que Jeová, por um acordo em aliança, nomeou para governá-los. E os cultos liberais, tendo rejeitado a doutrina cristã do pecado original, o qual, embora baseado em um apalermado mito sobre Adão e Eva, correspondia razoavelmente bem aos fatos da natureza humana, tendo mesmo revertido os mais perniciosos aspectos do cristianismo,
os quais o senso comum tinha mantido em controle na Europa até o século XVIII. E eles abertamente exibem a mórbida fascinação cristã com o que seja humildemente baixo, proletário, inferior, irracional, reduzido em qualidade, deformado e degenerado. A grande preocupação choramingosa com o refúgio biológico, usualmente levado ao enjoo com tais palavras sem sentido como desprivilegiado, faria sentido se ela tivesse sido decretada por um Deus que perversamente escolheu se tornar encarnado entre a mais pestilenta das raças humanas e selecionar seus discípulos entre os resíduos iletrados até dessa tribo. Mas desde que os liberais reivindicam ter rejeitado a crença em tal divindade, a superstição deles é exposta como tendo nenhuma outra base do que o próprio ressentimento sobre seus apostadores e de seus interesses profissionais em explorar a capacidade de ingenuidade de seus compatriotas. No século XVIII, os cristãos cujo pensamento era cerebral, ao invés de glandular, perceberam que sua fé era incompatível com a realidade observada e a abandonaram relutantemente. Um desenvolvimento comparável está tomando lugar na fé minguante do liberalismo, e nós podemos estar certos de que, apesar do apelo do culto às massas, que anseiam por uma existência sem esforço e sem mente, no nível animal, e apesar do uso prolongado de escolas públicas para deformar as mentes de todas as crianças com mitos liberais, o culto teria desaparecido, mas pelo apoio maciço que lhe dado hoje, como aos cultos cristãos no mundo antigo, pelos judeus que têm, por mais de 2000 anos, engordado glutonamente na venalidade, credulidade e vícios das raças que eles desprezam. Em 1955, contudo, a extensão e a perfusão de seu poder nos Estados Unidos permaneceram a ser determinadas. Há um fato crucial que não devemos deixar de fora se nós estamos a ver a situação política como ela é, e não na anamorfose de alguma ideologia, isto é, linha de propaganda, seja liberal ou conservadora. O verdadeiro fulcro de poder em nossa sociedade não é nem os votantes de uma seita ideológica, nem os judeus de visão clara e perspicaz como são, mas os membros inteligentes de nossa própria raça, cujo único princípio é um egoísmo não mitigável e implacável, e determinação implacável de satisfazer suas próprias ambições e cobiças a qualquer custo para a sua raça, nação e até sua própria progenie. E com eles devemos considerar os burocratas, homens que, por muito ou pouco que possam pensar sobre as consequências previsíveis das políticas que realizam, são governados por uma determinação corporativa de afundar suas probóscides cada vez mais profundamente no corpo político do qual eles extraem a alimentação deles. Nenhum desses grupos pode ser considerado liberal ou como tendo qualquer outra atitude política por convicção. Os primeiros são guardados pela lucidez de suas mentes, e o segundo por seus interesses coletivos, da adesão a qualquer ideologia ou outra superstição. É um artigo bastante denso, mas que também encaixa muito bem com a nossa realidade brasileira, onde muitos aí falam: sou liberal, sou conservador, sou isso, sou aquilo, mas nem sabe o porquê ou o que seja a bandeira que carrega. Esse artigo foi tirado do World Traditional Front e foi escrito pelo sociólogo Revilo Oliver. Vamos ver, 21:35.
aqui. Outro tema que eu trago hoje é sobre mundialismo. É um termo utilizado na Europa. O mundo se divide em 3 categorias de pessoas. Um minúsculo número que produz os eventos, um grupo um pouco mais numeroso que observa sua execução e segue seu cumprimento, e finalmente uma imensa maioria que nunca sabe o que se produz na realidade. Essa afirmação é do Nicholas Butler. O termo mundialismo se refere a uma concepção político-cultural que se fazem portadores e difusores poderosos grupos tecnocráticos, plutocráticos, ocultos ou, no mínimo, discretos, não expostos às luzes dos refletores, ou seja, da mídia de massa, sabiamente manobrada, que iluminam o grande palco político internacional. Estes operam através de instituições igualmente ocultas, ou, se preferirmos, semipúblicas. É o caso da Comissão Trilateral, o Grupo Bilderberg, o Conselho de Relações Exteriores, a Sociedade dos Peregrinos, o Sistema Bancário Internacional, o Clube de Roma, entre tantos outros, com o objetivo de alcançar uma realização de um projeto que prevê a instauração de um único governo mundial, depositário do poder econômico, político, cultural e religioso. As articulações estruturais de um projeto do tipo, já em via de atuação, se pensarmos apenas na União Europeia, estão baseadas na integração dos grandes blocos. Estados Unidos, em posição preeminente, Europa Ocidental, Japão, Rússia e seus satélites, China Popular e o Terceiro Mundo, aonde entra aí a América Latina e o Brasil, que serão sujeitos ao domínio dos funcionários tecnocratas do aparato de poder plutocrático instalado nos conselhos administrativos da banca e das multinacionais. São as estruturas operacionais do comando oligárquico, a partir das quais a alta finança internacional planeja e concretiza a servidão dos povos mediante os mecanismos diabólicos da grande usura. Se a gente for observar, um organismo desse poder mundial e que nos últimos meses vem comandando o planeta é a OMS. Né? A OMS, juntamente aí com economistas do Banco Mundial e etc. O Banco Mundial e a OMS fazem parte dessa grande estrutura de controle e de governo mundial. A manifesta aspiração a fazer da ordem de valores de que são portadores o centro de gravidade de um processo de unificação mundial foi sempre característica constante de toda a forma tradicional, de toda religião e, mais amplamente, de todo movimento de ideia, inspirado nos valores da tradição. É o ordinato ad unum, a universalidade, isto é, o projeto de integração dos povos no quadro de uma ordem hierárquica de conteúdo ético-espiritual, remodelado conforme os valores do ser e culminante na dimensão metafísica ou unidade principal. Isso se dá no interior de formas tradicionais orgânicas e diferenciadas em conformidade com as vocações espirituais e com as conformações éticas das diversas comunidades humanas. O mundialismo, por outro lado, é o macaco da universalidade, é a contrafacção antitradicional dos ideais universais que permeiam homogeneamente as construções políticas e inspiraram os acontecimentos históricos das civilizações tradicionais. A universalidade é um sistema de hierarquias ontológicas que configuram uma ordem
piramidal ascendente ao longo de um eixo cósmico vertical, enquanto o mundialismo, ao contrário, é a materialização e a decomposição internacionalista em sentido horizontal da ideia forma universalista. É a reductio ad unum, um processo dissolvente descendente, cuja característica distintiva é o reducionismo, ou seja, a degradação da humanidade a um mingau indiferenciado, segundo os ritmos perversos marcados por dinâmicas massificadoras, condicionantes e alienantes. O ponto de chegada é a série dos indivíduos robôs, que repetem demencialmente um mesmo tipo das características bestiais dos acumuladores, traficantes e consumidores de coisas materiais. Este objetivo tático é perseguido pela oligarquia mundialista em função de uma estratégia de domínio planetário. Religião e política, nação e raça, cultura e costume se tornaram meros nomes carentes de qualquer conteúdo, representações multicoloridas a serem inseridas nos circuitos mercantis e cosmopolitas da sociedade mundial do espetáculo. Alucinações coletivas que substituem a realidade, extraindo de toda a relação orgânica de interação com o mundo interior do homem, o qual, de resto, deverá ser e é substituído por uma caixa vazia preenchida, ou melhor, empanturrada de falsas necessidades. Há também os idiotas que as chamam de aspirações, induzidas pela alienação consumista para os fins de conservação e potencialização do sistema capitalista internacional. Reduzido o valor a lucro, o indivíduo se torna escravo da riqueza e, consequentemente, daqueles que a criam, a controlam e se servem dela com diabólica perícia. A instituição mundialista é oculta, ou, se preferir, segundo Bourdieu, discreta. É, portanto, necessário o uso de uma metodologia interpretativa, histórico-política e sociológico-jurídica que vise a individuação de dois objetos, ou, melhor dizendo, de duas áreas de investigação situadas em dimensões diversas, a da institucionalidade pública e a da institucionalidade oculta. Estas duas noções são meros relevos descritivos. No que concerne o aspecto substancial, é mais apropriado falar, respectivamente, em sociedade instrumentalizada e em sociedade instrumentalizante. O complexo institucional público é o quadro de referência jurídico-constitucional em cujo âmbito se desdobra a vida política oficial das nações. Governos, parlamentos, partidos, sindicatos, declarações políticas, tomadas de posição diplomática, etc. A institucionalidade pública apresenta perfis e dinâmicas externas, aparentes, óbvias, às vezes verdadeiramente ostentosas, que se articulam em uma série de atos e de fatos, os quais retomados, relançados e, sobretudo, inflados pela mídia de massa, servem para a fabricação das opiniões que serão então apresentadas como matéria de debate, no livre confronto democrático, às multidões de imbecis que infestam a era contemporânea. A institucionalidade oculta, ou para usar um eufemismo, informal, é o complexo dos organismos privados, consórcios judaico-maçônicos, a banca, as multinacionais e todos aqueles organismos ocultos, privados de qualquer relevo jurídico constitucional, mediante os quais a oligarquia amadurece as escolhas funcionais para a realização do objetivo estratégico último, a conquista do poder mundial.
O Tribunal de Trapos, que oculta a existência e a operatividade da dimensão institucional oculta, é representada pela institucionalidade pública. Essa provê a execução de decisões e projetos adotados pela oligarquia mundialista em ambientes exclusivos, restritos, subtraídos a qualquer forma de controle popular e em regime de absoluta irresponsabilidade. O complexo institucional, o culto decide furtivamente e longe dos olhos indiscretos. O complexo institucional público executa, entre grandes clamores e cintilantes coreografias preparados pelos esquálidos palhaços de informação do sistema. A dimensão oculta é o lugar político, o âmbito de recepção e o espaço de agregação dos resultados do processo de destilação e condensação, de agregação dos resultados do processo, das tendências éticas e das conotações psicológicas que caracterizam, em sentido mercantil e materialista, a burguesia e o proletariado. Estamos diante de categorias econômicas que, no curso do exercício de sua praxis de poder, não podem deixar de sofrer um processo de decantação que projeta rumo ao vértice de suas sociedades, respectivamente, no oeste como no leste, a oligarquia tecnoplutocrática e a oligarquia tecnoburocrática. Elas, dada a identidade do material humano de que são formadas, das premissas ideológicas iluministas a partir das quais se movem e da ação de conexão homogeneizante desenvolvida pelos componentes tecnocráticos, comuns aos dois sistemas, estão, portanto, destinadas à fatal convergência mundialista. Daí não se dever subestimar os impulsos para a interação. A institucionalidade pública a define como pacífica cooperação internacional, induzida nos dois sistemas máximos contemporâneos da tecnocracia operando em seu interior, a fim de alcançar uma gestão unitária em escala mundial dos mecanismos de produção acima das distinções políticas e fora dos vínculos de soberania dos Estados nacionais. Mas quais são as origens histórico-culturais do mundialismo? A quais referentes culturais de fundo se reconduz este fenômeno subversivo operacional há séculos? O universo religioso-cultural do hebraísmo e da maçonaria, cujos eventos históricos se entrelaçam inextricavelmente aos do hebraísmo, o qual, no fim, fará dela um instrumento precioso seu. São o contexto teórico no qual enquadrar o fenômeno mundialista. Em origem, a maçonaria é uma organização iniciático-espiritual, expressão relativa ao plano das formas históricas, que precede da dimensão informal em que se situa a tradição primordial. Em relação a ela, a maçonaria representa uma via de participação baseada na analogia simbólica existente entre os graus ontológicos da realização espiritual e a arte da construção dos edifícios, ou seja, da alvenaria. Trata-se da maçonaria operativa, formada por adeptos, os maçons, os quais desenvolvem uma atividade material inerente à construção dos edifícios e talvez dos templos e catedrais, cujas linhas arquitetônicas expressam uma simbologia metafísico tradicional. Daí a íntima conexão entre maçonaria operativa e corporações medievais. A construção material se torna assim uma simples alegoria para uma obra criativa interna e secreta. O templo exterior foi símbolo para o interior.
A pedra áspera a lapidar era a individualidade humana comum, a ser retificada a fim de que fosse qualificada para a opus transformationis, ou seja, para uma superação da fragilidade humana e para a aquisição de um saber e de uma liberdade superiores, os graus de tal realização correspondendo aos originários da verdadeira hierarquia da maçonaria operativa e ainda não especulativa. No entanto, entre os séculos 17 e 18, a maçonaria sofrerá os efeitos de um processo degenerativo que a reduzirá à organização profana, inspirada em princípios laicos e humanitários, que a farão protagonista do século do Iluminismo e promotora das revoluções burguesas dos séculos sucessivos. Efetivamente, no quadro do processo contra-iniciático, que via organizações regulares e tradicionais ou seus resíduos caírem presa de influências de signo oposto. Também muitas lojas maçônicas sofreram uma inversão de polaridade e traduziram em termos individualistas, laicos e democráticos aspectos do direito iniciático, como, por exemplo, os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. No âmbito deste evento, que antes de ser histórico é meta-histórico, se insere o nascimento da maçonaria especulativa, ou seja, da maçonaria moderna do rito escocês antigo e aceito. Importante expressão e suporte histórico da subversão. Essa nasce em Londres, em 24 de junho de 1717, dia da festa de São João Batista, patrono dos construtores da cidade. Naquele dia, de fato, 4 lojas, a Crown Ale House, a Apple Tavern, a Rummer and Grape e a Goose and Gridiron Ale House, decidiram se unificar na Grande Loja de Londres, a partir da qual se irradiará um vasto e rápido movimento de expansão, que em 10, 15 anos verá a Europa salpicada de lojas maçônicas. A maçonaria especulativa de abordagem iluminista e aconfissional se tornará o ponto de agregação de filões do pensamento e orientação humanitária e cosmopolita disperso na Europa. Fará disso o coeficiente de organização segundo os módulos de um habilidoso sincretismo de uma ideologia laico-democrática e igualitária, cujo internacionalismo de fundo, negador da especificidade étnico-cultural dos povos e das civilizações, será a sólida plataforma sobre a qual apoiar a República Universal, inspirada nos valores do deísmo racionalista e cortejada, entre outros, também pelo maçom Giuseppe Mazzini. No curso da história, o hebraísmo se infiltrará maciçamente nas lojas maçônicas, ao ponto de fazer delas substancialmente um instrumento seu, ademais compatível do qual se servir para a execução da aspiração hebraica de hegemonia mundial. Em 1773, em Frankfurt, o hebreu Mayer Amschel Rothschild, fundador da casa bancária homônima, reúne em sua casa de negócios 12 outros expoentes do mundo bancário, financeiro e industrial para apresentar a eles o esquema geral de um plano de domínio mundial. Rothschild confiará ao consanguíneo Adam Weishaupt a tarefa de fornecer uma contribuição decisiva para a realização deste objetivo. Em 1776, nasce a Ordem dos Iluminados da Bavária, associação de orientação gnóstico-racionalista para cuja fundação, além de Weishaupt, concorreram os hebreus Wessely, Moses Mendelssohn, junto aos 3 banqueiros parcialmente judeus, Itzig, Friedlander e Mayer.
O programa dos Illuminati contém referências teóricas que constituiriam os pontos centrais do pensamento democrático radical sucessivo, especialmente marxista, e da ideologia que alimentará os protocolos dos sábios de Sião e o pacto sinárquico. Neste programa se afirma a necessidade da abolição da propriedade privada e do direito hereditário, da inversão da ordem político-social, da luta contra as religiões, da revolução permanente internacional. Ademais, no ponto 20 se descrevem as orientações de um único governo mundial, cuja direção política, no ponto 23, é reservada a uma classe dirigente tecnocrática, ou seja, financistas, industriais, cientistas, economistas. Em 1782, no Congresso Maçônico de Wilhelmsbad, a Ordem dos Iluminados confluirá na maçonaria, que daí a poucos anos desempenhará um papel central no tumulto subversivo de 1789, enquanto nos séculos seguintes levará a termo o ataque decisivo contra a ordem aristocrática europeia. De fato, o assalto coordenado contra a Europa aristocrática planejado no Congresso Maçônico de Estrasburgo, ocorrido em 1847. O papel central no tumulto subversivo de 1789 se refere à Revolução Francesa. Esse foi o tumulto subversivo. O ano seguinte, o de 1848, das barricadas tão caras à oleografia risorgimentista, a Europa vacilará sob os golpes da subversão judaico-maçônica. De Paris a Viena, de Milão a Berlim, de Veneza a Madrid, de Roma a Nápoles, as pretensiosas palavras de ordem, independência nacional, constituição liberal, entre outros, e os métodos insurrecionais, cujos sincronismos espaciais e temporais permitirão claramente intuir uma única direção, não permitirão mascarar o verdadeiro alvo do ataque, o Estado aristocrático e hierárquico e o universo político ideal que o sustenta. O Talmud representou o tecido unificador e o elemento de coesão que garantiu ao hebraísmo da diáspora a conservação da sua profunda identidade religiosa, espiritual e ético-cultural, apesar de sua dispersão no mundo. Nele, na cultura do hebraísmo da diáspora, é possível encontrar as mais sólidas referências históricas e religioso-culturais do fenômeno mundialista. Originariamente, a forma tradicional hebraica está ligada à tradição primordial, cuja origem metafísica e não humana operará uma indiscutível ação disciplinadora e retificadora contra as tendências perversas e dissolventes presentes no corpo racial hebreu. O hebraísmo, no entanto, não se subtrairá a um processo de decadência, comum a outras formas tradicionais e referível a um período compreendido entre os séculos 8 e 6 a.C., que tem suas raízes no plano da meta-história e que propiciará no hebraísmo uma assunção profana e materializada dos princípios da antiga tradição, especialmente o tema da eleição divina do povo hebreu. Este tema, que no hebraísmo antigo estava contido para o bem ou para o mal, dentro do quadro orgânico de uma tradição, sofreu com a degeneração da tradição em um tradicionalismo residual, um processo de materialização, dando lugar a um racismo intransigente e a um ressentimento desmesurado em relação aos não-hebreus. O fim político dos hebreus, a sua dispersão, a sua condenação enquanto povo deicida, desencadearam como uma ideia de vingança e uma esperança de revanche,
a teoria de Israel enquanto povo destinado ao comando universal. A vontade de domínio mundano, produzida e justificada pela laicização do tema bíblico da escolha de Israel como povo de Deus, se ligou a um desejo desenfreado por riqueza material e uma pronunciada propensão para o mercado, e isto em parte está indubitavelmente relacionado à materialização de um outro tema tradicional, o do reino. O Talmud é a coletânea jurisprudencial constituída pela exégese e pelo comentário rabínico do Velho Testamento. A codificação dos rabinos se tornará assim a depositária da identidade cultural racial do hebraísmo. Segundo o judeu Greitz, historiador do judaísmo, o Talmud era o símbolo que unia os judeus dispersos nos vários países, custodiando a unidade do judaísmo. Um outro hebreu, Epstein, escreve: e é o Talmud que formou as doutrinas religiosas e morais do judaísmo moderno. Certamente interessante é a consideração de algumas passagens do Talmud. Abre aspas. O Messias dará aos hebreus o domínio do mundo, ao qual servirão e serão subjugados todos os povos. Fecha aspas. Ou, abre aspas, o Santíssimo falou assim aos israelitas: vocês me reconhecerão como único dominador do mundo e por isso eu os tornarei os únicos dominadores do mundo. E, novamente, todos os povos virão ao monte do Senhor e ao Deus de Jacó e serão subjugados pelos israelitas. A ética talmúdica, no curso dos séculos, se sedimentará na alma racial do povo hebreu, tornando-se o principal suporte antropológico das forças da antitradição e o mais eficaz propagador histórico dos processos subversivos que se expressam a partir dela. A ideia-forma mercantil, concebida como condição da alma, conotação psicológica e status interior, encontrará no judeu o reflexo histórico mais homogêneo e conformador. Logo, porém, ela expressará uma ampla tendência expansiva que a conduzirá a cruzar as fronteiras delimitadas pela unidade étnica, a raça hebraica, posta em origem como sua condição de manifestação. Do ponto de vista histórico e cultural, esta inundação ética se tornará evidente através daquela mercantilização da existência que encontrou, pelo menos em 7 séculos de história europeia. Na alma hebraica, a sua matriz mais frenética e virulenta, e no hebreu, o seu típico mais incisivo e poderoso veículo de infecção. A afirmação e a difusão da mentalidade judaico-mercantil através das ideologias individualistas e materialistas, mesmo entre os não-hebreus, representará uma decisiva vitória judaica. O hebraísmo fornecerá uma contribuição primária para a propagação da ideologia cosmopolita, mas ao mesmo tempo guardará zelosamente a própria identidade racial, cultural e nacional, consciente do fato de que isto lhe asseguraria uma fundamental posição de preeminência e de vantagem diante dos povos desenraizados e das civilizações dissolvidas na massificação mundialista. O internacionalismo financeiro, acompanhado e coberto pelos álibis ideológicos e pelas palavras de ordem pacifistas e humanitárias, será um corrosivo fermento cosmopolita que abrirá continuamente portões para a marcha, aparentemente imparável, do projeto relativo ao One World, isto é, a nivelação e unificação mundialista dos homens e dos povos reduzidos à serragem sem identidade, sem hierarquia, sem raça, em uma palavra, sem sentido algum. Esse texto aqui ele foi escrito pelo deixa eu ver o nome do cidadão aqui,
Maurício Latanzio, é um sociólogo italiano. 22 horas 5 minutos, passei 5 minutos do nosso horário. O Leitura de História na Quarentena fica por aqui. Eu retorno amanhã com novas pautas e informação para vocês. Uma boa noite a todos e até lá.